Bom, então, novamente, boa tarde, sejam bem-vindos. Essa aqui é a terceira aula do estágio docente na disciplina de História da Filosofia Medieval. Espero que vocês estejam bem, que consigam acompanhar bem a aula. Eu preparei para a aula de hoje, né, um breve plano, assim, coisas que a gente vai abordar, né. Eu pretendo apresentar, dar sequência àquilo que eu tinha iniciado na aula passada, de apresentar a teoria da sensibilidade, né, em Tomás de Aquino. A ideia hoje é concluir essa etapa, né, e apresentar porque, né, apresentar a função dos sentidos internos, como eu tinha mencionado na última aula, que eu acabei não entrando muito. E a intenção hoje é tentar apresentar, né, por que os medievais, Tomás de Aquino incluído, porque eles pensavam, né, que fosse necessário a gente introduzir algum sentido interno, além dos sentidos externos que a gente viu na aula passada, né. Na sequência, eu queria apresentar, né, o funcionamento de cada um desses sentidos, como que eles funcionam, né, quais são as principais operações, e por fim tentar, né, introduzir para já passar para introduzir, né, para a próxima aula já uma distinção que há entre a sensibilidade e o intelecto, né, apresentar como que os medievais compreendiam essa cisão, né, que há entre essas duas esferas do conhecimento. Bom, acho que a gente pode, né, retomar, né, aquilo que a gente viu na aula passada. A gente viu os 5 sentidos externos, como que eles funcionam, né, e como que é a abordagem filosófica que é feita no período medieval sobre esses sentidos. E eu queria hoje, né, tentar mobilizar, né, uma seguinte questão, né, que era um problema que eu acho que os medievais tinham, que é perguntar se esses sentidos que a gente viu, né, esses 5 sentidos externos, se eles são suficientes para a gente explicar como que a nossa cognição, né, como que a nossa experiência subjetiva, ela funciona, né? Ou seja, se eles são suficientes para dar conta de toda a nossa experiência subjetiva, né? Aparentemente, a gente pode identificar algumas competências cognitivas que são, né, recalcitrantes a serem identificadas com né, os sentidos externos, né? Por exemplo, a gente tem a capacidade de lembrar de coisas, por exemplo. Só que essa lembrança, essa capacidade de lembrar, ela não parece não ser realizada por nenhum sentido externo, né? Ou seja, por exemplo, eu tenho a minha visão e eu quero, por exemplo, lembrar né, de algo que eu vi semana passada. Eu quero lembrar, sei lá, de uma placa de carro, por exemplo. Só que esse ato de lembrança, ele não é feito pela minha visão, né? Embora o conteúdo da lembrança seja um conteúdo visual, né? Eu quero lembrar de algo que eu vi, ainda assim, esse ato, por sua vez, ele não parece ser feito pela visão, né? Além disso, a gente tem outros elementos. Por exemplo, a gente pode compor imagens diferentes, né? Eu posso imaginar, por exemplo, um centauro, que é um tronco de um homem e os quartos de um cavalo, né? Só que eu nunca vi um centauro na vida, então como que eu consigo, né, como que eu consigo explicar que eu tenho essa imagem de um centauro, né? Ou seja, não parece ser feito isso, né? Isso não parece ser feito pela minha visão, nem pela minha audição, nem pelo meu tato, nem pelo meu olfato, nem pelo meu paladar, né? Isso parece dever a alguma outra faculdade além dessas que a gente tem. Então, isso para mostrar, né, que tem uma certa problemática, né, de como que a gente explica aquilo que sobrevém, né, à nossa cognição, que é dada pelos nossos sentidos externos. Então, os medievais pensavam que, bom, se a gente tem esses atos, né, que a gente faz, né, como por exemplo, memória, composição de novas imagens, então a gente deve ter, além dos 5 sentidos externos, a gente deve ter alguns sentidos internos. Basicamente, esse é o movimento argumentativo que a gente vai ver nos textos desses autores, Tomás de Aquino, né, como eu falei, incluído. Então, a gente vai ter essas identificações, né, dessas operações, né, como, por exemplo, formar novas imagens, ter memória, perceber a utilidade ou periculosidade de alguma coisa, né? Um exemplo clássico que a gente encontra nesses textos é, como, por exemplo, de uma ovelha que vê um lobo, por exemplo, né? A ovelha viu um lobo, mas né, ela percebe, ela foge, né? Então ela percebeu de alguma maneira que esse lobo ele era perigoso. Mas
como que essa ovelha ela fez esse ato de percepção, né? Como que ela percebeu que o lobo era perigoso, né? Ou seja, parece que não é somente com os nossos sentidos externos que a gente consegue perceber esse tipo de coisa, né? Isso parece se dever a algo além dos nossos 5 sentidos externos. Então, basicamente, esse é o movimento que os medievais vão ter, esse movimento argumentativo, né, de mostrar que a gente tem base, né, para dizer que além desses sentidos externos, a gente tem sentidos internos. Bom, aqui só retomando, né, a estrutura argumentativa, né, para deixar bem claro, né, quais são os passos que a gente vai ver na sequência, a gente vai ver mais detalhadamente, mas os passos gerais, assim, que correspondem a esses argumentos que a gente vê nesses textos, né, dos medievais, é a identificação de uma capacidade cognitiva, né, por exemplo, lembrar, uma lembrança. Depois, né, a gente passa para a consideração de que os sentidos externos não podem fazer essa competência cognitiva, eles não têm essa competência cognitiva, e com isso a gente conclui, né, que a gente tem que introduzir sentidos internos capazes de fazer essas operações, né. Então, basicamente, essa estrutura argumentativa que a gente vai ver operando basicamente em todos os argumentos que a gente vai ver nessa aula, né? Então, por isso que é importante a gente fixar bem, né, e ter bem claro, né, como que funciona. Só uma contextualização, né, antes de a gente entrar, Tomás de Aquino, ele recebe, né, ele recebe toda essa teoria a partir de Aristóteles, né, só que Tomás de Aquino, ele introduz uma certa originalidade muito grande, né, com relação à teoria original de Aristóteles, porque Tomás de Aquino ele assimila a influência daqueles filósofos árabes que a gente viu lá na primeira aula, né, que são Avicena, principalmente Avicena, e além de Avicena, Averroes, né? Por quê? Porque o Avicena, ele traz para a filosofia, né, para essa teoria da percepção, ele traz elementos que são posteriores a Aristóteles, né, que Aristóteles não tinha conhecimento na época que ele desenvolveu a sua teoria, né? Então, por exemplo, a gente vai ver Tomás de Aquino tendo uma fisiologia diferente da que Aristóteles tinha. Além disso, né, Tomás de Aquino introduz sentidos internos, como a gente vai ver na sequência, que são mais deixa eu só fechar o microfone aqui, que são mais além, né, daquilo que Aristóteles tinha proposto, né? Então, para a gente começar, né, o que a gente tem no período medieval, Tomás de Aquino incluído nesses autores, a gente tem uma mudança de paradigma, né, do paradigma cardiocêntrico para o paradigma cefalocêntrico. O que isso significa, né? A gente tem essa transição que a gente vê nessa imagem, né, de um paradigma cardiocêntrico, que toma o coração como centro da nossa percepção, para um paradigma encefalocêntrico que toma o nosso cérebro como centro da nossa cognição. Cardio, né, só para termo de vocabulário, né, cardio vem de coração e encéfalo vem de cabeça, né, em grego, né, então cêntrico vem de centro, né, tomar o coração como centro e tomar a cabeça ou o cérebro como centro. Então, esse paradigma aqui que a gente tem, né, adotado por Aristóteles, era de que o coração, como eu falei, né, era o centro da nossa percepção. Para a gente é algo muito estranho isso, né? Geralmente a gente não tem muita consciência disso, por isso que eu acho que é interessante a gente se deter um pouco, né? E perceber que para Aristóteles, né, o nosso coração ele tinha de alguma maneira uma função de cognitiva, né? Uma função de perceber algum tipo de coisa, né? Algum conteúdo cognitivo, né? Algum conteúdo de percepção, que para a gente, para a nossa sensibilidade hoje é muito estranho, né? A gente pensar que a gente consegue sentir alguma coisa com o coração, isso parece algo meio que poético, né? O fato é que depois de Aristóteles, só para contextualizar essa imagem aqui que eu coloquei, é de um
manuscrito que a gente tem, posterior de Aristóteles, mas que adota essa imagem, né, do coração como sendo o centro, né, da nossa percepção. Ainda é extremamente rudimentar, né, essa ilustração do coração, né, tem um formato de pera meio diferente daquilo que a gente vê hoje em dia, né, mas enfim, só para ilustrar. Depois de Aristóteles, a gente tem um filósofo que é extremamente importante para essa temática, que é Galeno. Galeno, aparentemente, ele vai trabalhar com né, fisiologia, ele vai trabalhar com corpos humanos reais, assim, parece que ele vai dissecar alguns corpos e ele vai desenvolver a teoria dele a partir dessa prática que ele tem. E com isso ele vai defender, né, que o nosso coração ele não tem nenhuma função cognitiva, que nosso coração não percebe o que quer que seja, que o que tem sim uma função cognitiva é o nosso cérebro, né? Então ele desloca essas funções que eram atribuição do coração, ele desloca para o cérebro. Então a gente tem esse movimento que acontece nos primeiros inícios no início da nossa, né, era comum, né, depois de Cristo, e é recebido, né, no período medieval. Essa ilustração aqui, como a gente vai ver, ela não corresponde propriamente à tese de Tomás de Aquino. A gente vai ver na sequência, né, porque isso se dá, né, mas só para ilustrar, aqui a gente tem bem esquemático como que se dá esses sentidos internos, como eu falei. Eles são operações do nosso cérebro, tá? Então, cada parte do nosso cérebro vai ser localizado por algum sentido interno. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter um primeiro sentido interno, que a gente vai ver que é o sentido comum. Depois, na sequência, né, na sequência da operação, vem a imaginação. Depois, aqui a gente tem a estimativa, aqui embaixo a cogitativa e, por fim, a memória. Então, basicamente, é isso que para os medievais consiste nos sentidos internos, né? São operações realizadas pelo nosso cérebro e que têm uma localização, eles são localizados, né, dentro de uma região do nosso cérebro. Eu diria que isso aqui é quase como se fosse a pré-história da neurociência, né? Só que os caras, eles não tinham, né, como a gente tem hoje, assim, de eletrocardiograma, né, que geralmente é utilizado pela neurociência, né, para se estudar esse tipo de coisa. Então, eles faziam isso de uma maneira meio especulativa, né? Eles chegavam nessa conclusão através de argumentos, como a gente vai ver na sequência, né? Então, como eu falei, né, essa ilustração ela não corresponde propriamente a Tomás de Aquino, a teoria de Tomás de Aquino. Por que isso se dá, né? Porque no período medieval a gente tem muita divergência com relação a esse tema, né? Com o tema dos sentidos internos é um dos temas, sim, com relação à cognição, que são mais extensos e tem muita divergência entre os autores. Com relação aos sentidos externos, é praticamente pacífico, assim, de que a gente tem 5 sentidos externos, basicamente como que eles funcionam, quais são as operações deles, praticamente não tem muita divergência, né? Mas com relação aos sentidos internos, perdão, a gente vai ter os filósofos divergindo radicalmente um dos outros, né? A gente vai ter, por exemplo, filósofos que vão dizer que a gente tem somente um sentido interno, outros que vão dizer que a gente tem 2, outros que vão dizer que a gente tem 5, e Tomás de Aquino, por exemplo, vai dizer que a gente tem 4. São eles, né? O sentido comum, a imaginação, a cogitativa e a memória, tá? A gente vai ver na sequência mais detalhadamente o que são esses sentidos, mas só para deixar claro, assim, né, como que é rico esse debate, e é um dos temas, assim, hoje em dia, assim, na pesquisa que é feita, né, na pós-graduação e também em outras universidades, né, é um dos temas mais ricos, assim, né, tem muito pesquisador se debruçando sobre esse tema, então, inclusive é o tema que eu estou estudando, né, então acho que né, posso dar uma contribuição para vocês, e essa aqui é a proposta, né. Então, acho que a gente pode tentar deixar um pouco mais claro como que esses sentidos internos operam, né, quais são as principais atribuições dele, né.
para o Tomás de Aquino, né? O primeiro sentido interno a operar, como a gente viu, é o sentido comum. Qual que é as operações que Tomás de Aquino diz, né, que esse sentido ele é responsável por fazer, né? Ele tem basicamente 3 operações, que é sentir as intenções, os sentidos externos, também conhecido como consciência sensível. A gente vai ver na sequência uma passagem, né, um trecho em que a gente dá para esquematizar isso, mas só para concluir, né, a segunda operação seria de discriminação dos objetos sensíveis, ou seja, é através do sentido comum que a gente consegue discriminar, por exemplo, o branco do doce, que é algo que geralmente o Tomás de Aquino recobra, né, que é, para ele, algo importante que a gente faça, né, que a gente consiga distinguir as coisas que pertencem a sentidos diferentes, né, por exemplo, o branco, que é percebido pela visão, e o doce, que é percebido pelo nosso paladar, né? E além disso, a terceira e última operação, que é de unificação e organização dos sentidos externos, né? Ou seja, o sentido comum ele faz, eu gosto de apresentar assim, né? Ele faz esse movimento de reunião das coisas, né? Você tem 5 sentidos externos e o sentido comum ele faz essa operação de junção deles, né? De organização, principalmente, né? Então, a gente pode pegar uma passagem do Tomás de Aquino na Suma de Teologia. É um pouco longa, um pouco, enfim, é um argumento meio cansativo, mas eu acho que é importante a gente ver como que Tomás de Aquino apresenta na prática isso, né? Então, então eu vou ler, eu acho que pode ficar mais claro e depois a gente vai apresentando mais detalhadamente essas operações. Tomás de Aquino vai dizer que deve-se distinguir, deve-se dizer que o sentido próprio julga seu objeto sensível, discernindo-o dos outros que se referem ao mesmo sentido. Por exemplo, discernindo o branco do preto ou do verde. Mas discernir o branco do doce, nem a vista nem o gosto podem fazê-lo, pois para discernir uma coisa de outra, é preciso conhecê-la a ambas. É, portanto, ao senso comum que pertence fazer o discernimento, pois só a ele são referidas, como a um termo comum, todas as apreensões dos sentidos, e é por ele ainda que são percebidas as intenções dos sentidos. Por exemplo, quando alguém vê que está vendo, isso não pode ser feito pelo sentido próprio, que não conhece senão a forma do sensível pela qual é modificado. É nessa modificação que se realiza a visão, e dela resulta uma outra no senso comum, que percebe a própria visão. Então, a gente pode ir por partes, né? Na primeira metade desse trecho, Tomás de Aquino está apresentando, né, aquela segunda operação, que é a operação de discriminação dos sentidos externos, né? O modo como ele apresenta isso é naquele programa que eu tinha falado, né? Ou seja, como que a gente consegue explicar a nossa capacidade de percepção, a nossa capacidade cognitiva de discriminar, por exemplo, o branco do doce, né? Essa é uma questão, né, como aquela que eu tinha apresentado na última aula, né? São questões assim meio capciosas, né? Parece, à primeira vista parece ser algo muito simples, né? Parece ser algo que a gente faz rotineiramente, que a gente nem se pergunta como que a gente faz, né? Mas justamente, né, o papel da filosofia é a gente se perguntar quais são os fundamentos disso, né? Ou seja, o que está na base disso, né? O que depende essa capacidade cognitiva. E para o Tomás de Aquino ele vai dizer, bom, a gente tem que conhecer essas duas, se a gente quer discriminar, né, o branco do doce, a gente tem que conhecer essas duas coisas ao mesmo tempo. Mas nem a visão, nem o paladar podem conhecer essas duas coisas ao mesmo tempo, né? Porque a visão, ela não pode ver, né, o doce e vice-versa, né? O paladar não pode sentir o branco, né? É algo muito semelhante àquilo que a gente tinha apresentado na última aula, né? De que cada sentido externo ele é direcionado para um e único objeto sensível, né? Ou seja, a visão somente vê cores, o paladar somente sente, melhor dizendo, sabores, né? Então, se, né, cada um está delimitado a sua parte, cada um do outro, os outros não conhecem o objeto, né, do outro, né? Ou seja,
o paladar não conhece o branco, nem a visão conhece o doce. Então, a gente precisa introduzir uma outra faculdade interna que é capaz, né, de apreender esses dois objetos sensíveis ao mesmo tempo e que consegue, com isso, discriminá-los, né? Ou seja, dizer que são diferentes, né? Dizer que, por exemplo, o branco do doce é diferente um do outro. Então, por Tomás de Aquino, essa é uma das operações que o sentido comum pode fazer, né? Que é discriminar essas coisas que a gente sente pelos nossos sentidos externos. Então, basicamente essa que é a segunda operação, né, como eu falei. A primeira operação, né, que Tomás de Aquino atribui é essa operação de perceber as intenções dos sentidos. Isso aqui parece, né, usando esses termos, parece algo meio difícil de entender, mas eu acho que é algo simples. Basicamente, o que Tomás de Aquino está considerando como intenção dos sentidos basicamente é quando a gente tem consciência de que a gente está sentindo alguma coisa. Tá? Porque a gente pode ter o caso que a gente está, por exemplo, ouvindo alguma coisa, mas a gente não está tendo consciência daquela nossa, do barulho, por exemplo. Né? Imaginemos o caso assim, que a gente é rotineiro, para a gente, por exemplo, que mora em Porto Alegre, você vê, por exemplo, uma ambulância passando. Às vezes tu está sentado lendo um livro, tu nem presta atenção no barulho da ambulância, né? Então, tu não acompanha, tu não direciona a consciência para aquele barulho, né? Então, com isso, né, na terminologia do Tomás de Aquino, ele vai dizer que essa intenção do sentido, ela não está sendo percebida, ou seja, o barulho está ali presente, mas eu não estou ouvindo ele, né? Ou seja, eu estou focado lendo o livro e o barulho passa despercebido. Se alguém chega depois e pergunta para mim se eu ouvi se alguma ambulância passou ou não, eu talvez nem saiba responder, porque eu não prestei atenção, né? Então, para isso que existe o sentido comum. O sentido comum ele faz justamente esse processo inverso. Ele direciona a nossa atenção para as coisas que a gente está percebendo, né? Então, por exemplo, nesse caso, né, no exemplo que eu dei, o nosso sentido comum ele direcionaria a nossa atenção para a nossa audição e com isso a gente conseguiria perceber, por exemplo, o som da ambulância passando. Então, é dessa maneira que Tomás de Aquino explica esses processos cognitivos que a gente tem, né? Como eu falei anteriormente, né, isso aqui digamos assim, a pré-história da neurociência, né? Ou seja, os caras, como eu falei, né, eles explicam essas funções através de maneira especulativa, através de argumentos, como a gente vê nessa passagem aqui, né? Não é através de experiências, né? Porque como que a gente faz hoje em dia, né? Hoje em dia tu coloca uma pessoa dentro de um laboratório e tu vai ver, vai observar o cérebro dela, quais são as reações, né? Quando ela pensa em alguma coisa, quando ela está ouvindo um som, né? Mas os medievais não tinham esse recurso, né? Então, como é que eles faziam? Eles faziam através de argumentos, como a gente vê nessa passagem. Então, por isso que se a gente tem esse contexto, né, em mente, parece que se torna mais interessante isso, né? Por que Tomás de Aquino está se colocando essas questões, né? Por que ele acha que essa é a correta resposta para essas dificuldades, né? Então, só para concluir, né, a terceira e última operação que Tomás de Aquino não apresenta nessa passagem, que é a operação de unificação e organização. Essa é uma passagem um pouco mais, essa operação, né, uma operação um pouco mais obscura, que Tomás de Aquino escreve pouco sobre ela, então eu resolvi só falar para vocês, mas é a operação, como eu tinha falado anteriormente, né, de reunião que a gente tem, né, ou seja, imagina que a gente tem 5 sentidos externos e a gente tem que reunir essas informações numa única informação. Então, por exemplo, eu estou comendo uma maçã, né, imaginamos o exemplo de estar comendo uma maçã, eu vejo através da minha visão uma cor, no meu paladar eu sinto um sabor, no meu olfato eu sinto um cheiro, a minha audição pode ouvir, né, o som crocante, né, quando eu mastigo a maçã, né, o meu tato sente a temperatura da maçã e assim por diante. Então você tem essa dispersão de informações, né, de 5 sentidos, e o sentido comum ele tem esse papel de unir, né, de organizar e né, formar unidades a partir desse múltiplo. Né?
Então, por exemplo, quando a gente está comendo uma maçã, a gente sabe que essas qualidades, né, isso que a gente sente, vem junto, né, o responsável por fazer essa operação cognitiva, segundo Tomás de Aquino, é o sentido comum. O sentido comum ele tem um papel, né, de unificar e organizar essas coisas que a gente sente através dos nossos sentidos externos, né. Bom, em sequência, né, a imaginação é um sentido um pouco mais, para a gente, um pouco mais próximo daquilo que a gente já, né, tem propriamente imaginação. Entretanto, né, a gente tem alguns elementos diferentes nessa teoria, Tomás apresenta, né, duas operações que são atribuições da imaginação, né, que são reter informações provenientes do sentido comum e, na sequência, né, compor novas imagens. Por exemplo, como eu tinha falado no começo, né, centauro, sereia e assim por diante. Né, essas imagens que a gente nunca viu. Né, a gente não viu pessoalmente um centauro, mas a gente ainda assim consegue imaginar um centauro. Né. Então, a faculdade, né, que é responsável por explicar como que a gente consegue perceber, como que a gente consegue imaginar um centauro, é justamente a imaginação. Né. Eu selecionei aqui uma passagem que a gente consegue identificar essas operações, como que Tomás de Aquino apresenta no texto dele, nessas operações. Tomás de Aquino vai escrever o seguinte, ele vai dizer que para reter ou conservar essas formas, né, que são aquilo que é recebido através do sentido comum, ordena-se a fantasia ou imaginação, que são uma e mesma coisa, né? Ou seja, fantasia e imaginação são nomes diferentes para a mesma coisa. A fantasia ou imaginação é, com efeito, como um tesouro das formas percebidas pelos sentidos. O que Tomás de Aquino quer dizer com tesouros das formas? Né? É basicamente como se fosse uma reserva. Né? Tesouro tem essa ideia assim, né, de uma reserva de algo que a gente tem estima. Né? Então, tesouro das formas é justamente essa retenção, né, das informações que a gente recebeu através do nosso sentido comum. Nosso sentido comum, ele organiza e a nossa imaginação, ela tem essa função de reter essas informações. Né? O sentido comum, ele não consegue reter, né? Ele não consegue fazer essa operação, então é dado, né? Tem que ser atribuição da imaginação fazer esse tipo de coisa. Então, além disso, a gente tem a segunda operação, que é a operação de compor novas imagens, que também é muito interessante, porque a gente tem uma terminologia que eu até, inclusive, não coloquei aqui, né, no slide, mas que é o seguinte, né, o Tomás de Aquino ele vai dizer que o resultado dessa composição de novas imagens, ele vai nomear, né, ele vai dar um termo técnico, ele vai chamar de fantasma. Então, geralmente, quando vocês forem ver, né, na bibliografia medieval, os autores falando, por exemplo, de fantasma, pode pensar que não é a nossa noção moderna de fantasma, né, que é, por exemplo, que a gente tinha naquele filme dos anos 2000, né, do Gasparzinho, né, não é esse tipo de fantasma. O fantasma que o Tomás de Aquino está se referindo é como se fosse uma imagem. Né? O fantasma, a gente pode considerar que é sinônimo de uma imagem mental, por exemplo. Né? Então, por exemplo, um centauro, quando a gente imagina centauro, esse centauro imaginado seria como se fosse um fantasma que a gente tem na nossa imaginação. E o que é interessante é que essa terminologia, né, de fantasma, ela vai permanecer até a filosofia moderna. A gente percebe em autores, assim, claro, de maneira periférica e tal, mas, por exemplo, Hobbes e Descartes, por exemplo, em alguns textos, Locke também, se não me engano, a gente identifica esses autores utilizando justamente esse vocabulário que vem lá da escolástica. Então, por isso que é interessante a gente estudar esse tipo de coisa no período medieval, né? Porque a gente consegue perceber as origens disso, né? De como que isso era pensado de uma maneira diferente, né? Numa outra filosofia, né? De uma filosofia anterior à filosofia moderna. Então, esse é um dos benefícios que a gente tem, né? Quando a gente estuda a história da filosofia, né? Porque a gente percebe que os filósofos, eles, mesmo, por exemplo, os modernos que criticam tanto a escolástica, eles ainda utilizam vários conceitos escolásticos, né? Então,
é meio que uma inconsistência que esses filósofos modernos têm, é de sempre ficar recorrendo aos conceitos da escolástica, mas ainda assim ficar criticando, né, a escolástica. Bom, na sequência a gente tem, dando sequência aos sentidos internos, a gente tem o terceiro sentido interno, que Tomás de Aquino identifica que os seres humanos têm, que é o sentido da cogitativa. Basicamente, esse é um dos sentidos mais obscuros, assim, a gente tem pouca coisa, o Tomás de Aquino escreve pouco sobre esse sentido, e a gente, ele escreve às vezes coisas desencontradas, assim, então é algo meio difícil de sistematizar, tem muito debate na bibliografia secundária sobre isso. Então, mas aqui eu selecionei basicamente duas operações, que são as operações mais clássicas, digamos assim, que são atribuídas pelo ao sentido da cogitativa. Então, acho que a gente pode, né, como isso aqui é uma aula mais de introdução, né, então acho que a gente pode ficar só nessas duas. Basicamente, a gente tem duas operações que a cogitativa seria responsável por fazer, né? Seria perceber, por exemplo, né, como eu tinha citado no começo, perceber a periculosidade, utilidade, né, que são intenções não sentidas pelos sentidos externos. O que eu quero dizer com isso, né? Eu quero dizer que, por exemplo, essa periculosidade, essa utilidade, ou então, por exemplo, algo que a gente tem estima, ou algo que a gente não goste, isso tudo são coisas que fazem parte da nossa percepção. Né? Ou seja, a gente percebe o mundo como sendo coisas que a gente pode, né, utilizar, coisas que a gente pode ter medo, né, coisas que a gente pode se alimentar, coisas que a gente pode ficar feliz, assim por diante, né? Esses são elementos que fazem parte da nossa percepção. Né? Isso é um fato, né? O problema é como que a gente explica isso, né? Como eu falei no início, né, da aula, isso não parece ser possível ser feito através dos nossos sentidos externos, né? Ou seja, a gente não consegue perceber a periculosidade, por exemplo, de alguma coisa meramente através da nossa visão. Ou seja, não é porque a coisa que a gente está vendo, por exemplo, um cachorro que está vindo na nossa direção, não é porque o cachorro ele tem tal cor, que ele, sei lá, ele é caramelo, que ele vai ser perigoso em si, né? Ou seja, o que eu quero dizer em suma, né? A razão da periculosidade não se deve à cor do cachorro, né? Ou seja, nem da cor, nem do tamanho do cachorro. Isso tem que se dever a algo além, que o nosso sentido da visão ele não consegue fazer. Nem o nosso sentido da visão, nem qualquer outro sentido externo, né? Nem com a nossa audição, nem com o nosso paladar, nem com o nosso olfato, nem com o nosso tato. Então, se isso não é feito pelos nossos sentidos externos, então ele deve ser feito pela cogitativa, né? Ou então deve ser feito por algum sentido interno que é a cogitativa. Então, basicamente, essa é a estrutura argumentativa, como a gente viu, e essa cogitativa, né, como a gente vê nessa passagem, né, ela tem essa função de perceber coisas que são relevantes para a nossa manutenção da nossa vida, por exemplo. Né? A gente precisa, para a gente se manter vivo, a gente precisa, por exemplo, evitar coisas que são perigosas, e a gente tem que ter essa capacidade de procurar coisas que são úteis para a gente, né? Como, por exemplo, alimentos, um abrigo, né, em dia de chuva, por exemplo, e assim por diante, né? Além disso, a gente tem uma outra competência cognitiva, né, que é de apreender um indivíduo como existindo sob uma natureza comum. Esse é um dos motivos porque é complicado a gente entender quais são as operações da cogitativa, né? Porque é difícil a gente entender o que significa isso, né? Aprender um indivíduo sobre uma natureza comum. Mas a gente pode ir por partes, né? O que significa uma natureza comum? Natureza comum, né, se a gente lembra das aulas lá de metafísica, de Aristóteles, né, e de Platão, a natureza comum é como se fosse a essência da coisa, né? A natureza comum é algo que engloba diferentes indivíduos dentro de uma mesma espécie. Então, por exemplo, a gente pode ter indivíduos diferentes, como, por exemplo, Sócrates, Platão, Teteto, Calhas, mas que todos esses indivíduos eles se reúnem sob uma natureza comum, que é, a saber, que é ser humano, né? Todos eles, né, são seres humanos, são seres humanos. Então a gente consegue reunir esses indivíduos dentro de uma unidade, né,
que é, a saber, né, a natureza comum. Então, quando a gente percebe, quando o Tomás de Aquino diz, né, que a gente tem essa função cognitiva de aprender um indivíduo sob uma natureza comum, é basicamente isso que ele está se referindo, né? A gente consegue identificar que esse indivíduo ele se encontra, né, dentro de uma classe, dentro de uma espécie. Então, por exemplo, como a gente vai ver na sequência, né, um exemplo é quando a gente vê, por exemplo, Sócrates, a gente vê com nossos sentidos externos, né, e tal, e a nossa cogitativa é responsável por identificar que esse indivíduo que a gente está vendo, ele pertence à espécie humana, né? Então a gente sabe, através da nossa percepção, que Sócrates é um homem, né? Então é para isso que serve a cogitativa, né? A cogitativa serve para, digamos assim, dar esse incremento na nossa percepção. Tomás, ele apresenta essa operação na seguinte passagem, que eu vou ler. Ele diz que a cogitativa apreende o indivíduo como existindo sob uma natureza comum. Isso é possível na medida em que ela está unida à faculdade intelectiva no mesmo sujeito, de tal modo que apreende este homem enquanto é este homem e esta árvore enquanto é esta árvore. Isso é meio complicadinha essa passagem, né? Meio difícil de entender, mas a gente pode, por partes, né, tentar deixar mais claro. O que Tomás de Aquino quer dizer, né, quando ele diz que né, essa natureza, essa cogitativa, ela está unida à faculdade intelectiva? O que ele quer dizer? Ele quer dizer, basicamente, que os seres humanos, além de uma capacidade sensitiva, né, ou seja, a gente tem sentidos, além disso, a gente tem um intelecto, que a gente vai entrar na quarta aula, né, na próxima aula, que é uma outra, né, capacidade cognitiva que a gente tem, uma capacidade epistêmica, que é uma das principais, né, e tal. E em razão dessa união que a gente tem, né, além da sensibilidade, a gente tem o intelecto, é dessa união, da sensibilidade com o intelecto, que a gente consegue realizar essa operação, né, de perceber um indivíduo sob uma natureza comum. É basicamente isso. O que é complicado nessa passagem é a gente ver o modo como Tomás de Aquino expressa isso, né? Porque ele vai dizer que a gente aprende este homem enquanto é este homem. Isso parece ser meio redundante, né? Aprender este homem enquanto é este homem, né? Por isso que é um dos elementos que introduz muita dificuldade para a gente, né? Da gente conseguir entender. Então, acho que é importante mostrar para vocês que nem tudo são mar de rosas, né? Tem coisas que são realmente difíceis de entender e algo assim é um debate em aberto, assim, tem muita divergência na bibliografia secundária, né? Vários intérpretes dão interpretações divergentes e tal, então, enfim, não tem como se avançar muito, né? Mas eu acho que fica claro, né, para gente que aprender um indivíduo como uma natureza sob uma natureza comum é como se fosse aprender, por exemplo, Sócrates como um homem. É basicamente isso que Tomás de Aquino tem em mente, né, quando ele faz esse tipo de afirmação. E por fim, né, concluindo, né, essa lista, né, de sentidos internos, a gente tem a memória. A memória, né, do mesmo modo como a imaginação, ela é algo que para a gente é mais intuitivo, né, como que ela opera. Né? A gente tem basicamente uma operação, que é a atribuição da memória, que é a função de reter as informações provenientes da cogitativa. Basicamente, a cogitativa opera e o resultado dessa operação é enviado, digamos assim, para a memória, e a memória ela é responsável por armazenar, né, por reter essas informações. Tomás apresenta essa função, esse sentido, numa passagem da Suma de Teologia que eu acho que é interessante a gente ver. Tomás escreve o seguinte, ele vai dizer que para aprender as intenções que não são percebidas pelos sentidos, ordena-se a estimativa, né, ou cogitativa. Depois eu volto nisso para explicar um pouco mais. Ele vai dizer que para conservá-las, a memória, que é como... Bom, para conservá-las, a memória, que é como um arquivo delas. Eu acho que aqui falta alguma coisa, né? Mas, enfim,
É sinal disso que o princípio da lembrança dos animais resulta de tal intenção. Por exemplo, que isto é prejudicial ou que é conveniente. A mesma razão de passado, pela qual responde a memória, deve ser deve ser contada entre essas intenções. Novamente, né, esse texto aqui, apesar de ser, né, sobre um sentido que para a gente é mais intuitivo, ainda assim é meio complicado, né, meio confuso, né? Então, só para vamos por partes, né, novamente, né? O que Tomás de Aquino quer dizer com estimativa? Estimativa eu nem falei anteriormente, mas ela para a gente pode considerar como se ela fosse por seres humanos, como se ela fosse cogitativa, tá? A estimativa, só para contextualizar, né, a estimativa, segundo Tomás de Aquino, é um sentido que seria próprio dos animais que são irracionais, né? Então, os animais que não têm, por exemplo, animais como cavalo, ovelha, girafa, assim por diante, que não têm um intelecto, eles não têm a cogitativa, né? Então, eles têm somente a estimativa, que basicamente ela faz, né, aquelas funções que a gente viu anteriormente, né, de aprender utilidade, aprender periculosidade, assim por diante, né? Ou seja, é algo que faz parte, né, é necessário, né, que o animal tenha para que ele consiga se manter vivo, né? Ou seja, que ele consiga manter essas operações vitais, né? Bom, a gente pode considerar aqui como ele está se referindo, como Tomás de Aquino está se referindo somente cogitativa, né? Então, depois, né, que a gente tem essa operação da cogitativa, essas informações são enviadas para a memória, né? E essa memória ela tem a capacidade de reter essas informações. O que o Tomás de Aquino introduz aqui como novidade, né? Ele diz que o princípio da lembrança, ou seja, o princípio da operação da memória, é a intenção que a gente tem lá, né, da cogitativa, né? Como a gente viu, o Tomás chama de intenções essas periculosidade, utilidade, né? Algo bom, algo ruim. Para ele, isso são intenções que são, né, percebidas pela cogitativa. Então, essas intenções, elas são recebidas na memória, e a memória, ela utiliza essas intenções como princípio da lembrança, né? Ou seja, a gente lembra, por isso que explica, né, por que a gente lembra sempre de coisas que marcam a gente, né, com mais força, né? Por isso que é mais fácil, por exemplo, a gente se lembrar de algo bom que aconteceu na nossa infância do que a gente se lembrar do que a gente comeu no almoço de terça-feira passada, por exemplo, né? Eu não me lembro o que eu comi, né? Então, mas eu me lembro de momentos felizes que eu tive na minha infância, por exemplo, né? E por que isso se dá nesse segundo Tomás de Aquino? Porque a gente tem justamente essas intenções que vêm junto com essa lembrança, né? Ou seja, junto com aquela lembrança que eu tenho da minha infância, sei lá, de um aniversário, vem, né, essa intenção de ser um momento bom, de um momento que eu estava feliz, que eu estava com quem eu gostava, e assim por diante, né? Já o almoço que eu tive na terça-feira passada não tem essa intenção, né? Ou seja, é algo que eu faço todo dia, eu nem dou bola, só sento, almoço e só toco a vida, né? Não tem muita, para mim não tem muita importância, né? Então, a nossa memória, né, ela explica, o Tomás de Aquino explica isso, né? Ou seja, a nossa memória, ela é pautada justamente por essas intenções que a gente tem. Se a gente não tem essas intenções, a gente vai ter muito mais dificuldade de lembrar de coisas, né? Porque a nossa operação da memória, justamente, ela não vai ter, digamos assim, esse catalisador, né? essa coisa que mobiliza ela. Então, basicamente era isso sobre os sentidos internos. Só queria só ir tomando, é hora de introduzir, né, como eu falei, para a próxima aula. A próxima aula pretendia, né, apresentar o intelecto, né, como que Tomás de Aquino compreende. Vai ser só uma breve introdução, né, vai ser só uma aula, mas só para mostrar, né, eu acho que é importante que fique claro, né, que a sensibilidade ela tem um modo de operação próprio que se distingue radicalmente do modo de operação do intelecto. Então, eu não sei se ficou claro na última aula, tá? É bom a gente recobrar. Essa distinção, ela é uma distinção, digamos assim, essencial, né? Ou seja, como eu falei, a sensibilidade ela tem um modo de operação e o intelecto tem um modo de operação diferente.
né? Diferentemente, como eu mostrei na última aula, diferentemente dos filósofos modernos, né, que essa diferença entre sensibilidade e intelecto é uma diferença de graus, para os medievais essa diferença é uma diferença de essencial, é uma diferença de essência. Então, a sensibilidade ela é essencialmente diferente do intelecto. Então, é importante a gente ter bem claro isso, né? A nossos sentidos internos, eles aprendem conteúdos que são particulares, né? Ou seja, a gente percebe coisas que estão ao nosso redor, coisas desse tipo. Né? O nosso intelecto, por sua vez, como a gente vai ver na próxima aula, ele consegue aprender coisas que não precisam estar no nosso entorno, né? Que a gente não precisa perceber. Então, são essas as principais distinções que a gente introduz entre a esfera da sensibilidade e a esfera intelectual. Então, eu acho que era isso que eu tinha para a aula de hoje. Não sei se alguém tem alguma dúvida, comentário, sugestão. Abro agora para o debate. Era isso. Então, Felipe, valeu pela aula, realmente bem interessante, bem esclarecedora. Essa questão, por exemplo, assim, do intelecto que tu fala, dos sentidos em si, me remete muito à questão do conceito de Aristóteles para a busca da eudaimonia, né? Então, ou seja, aquela busca da felicidade. Como a gente está trabalhando isso aí agora na questão de ética, é uma coisa que está bem, digamos assim, bem fresca, né? Sim. Enfim, eu não cheguei a me aprofundar muito no De Anima, né? Mas o que realmente parece é que existe essa conexão muito grande também em explicar os sentidos na busca por algo também, né? Que no caso seria, para Aristóteles, a eudaimonia, a felicidade em si. Né? Então, não simplesmente o explicar, porque, por exemplo, assim, ó, quando tu fala ali, este homem, enquanto este homem, o que parece que ele está remetendo à ideia também de Aristóteles do meio termo, lembra? Não sei se você lembra que, por exemplo, assim, para Mila, acho que é Mila, meio 6 quilos, não, 10 quilos de comida pode ser pouco, não, 6 quilos de comida pode ser pouco, mas para aquele que está recém começando uma jornada de corrida, por exemplo, pode ser muito, né? Então, não sei se de repente tem alguma coisa a ver essa questão do homem enquanto este homem, do indivíduo, né? Ou seja, aquele tu posicionar, se tu puder até voltar ali no trecho que tu fala disso daí, o que parece que de repente ele está tentando posicionar nisso daí, o subjetivo, né? E aí, por isso, essa questão também do interno, não sei, talvez tenha alguma coisa a ver. Sim, eu acho que você identificou muito bem mesmo essa relação, porque eu não entrei muito nisso, tem muita coisa mesmo, né? Não daria para apresentar numa aula, mas para o Tomás de Aquino, tu identificou bem a principal função, né, que seria essa cogitativa, é aprender justamente o modo como a gente, por exemplo, o virtuoso, né, por exemplo, a pessoa que tem uma virtude, por exemplo, da temperança, ela vai ver as coisas com uma intenção, e uma pessoa, por exemplo, que não tem a virtude da temperança, ela vai ver as coisas de uma outra perspectiva, né? Por exemplo, uma pessoa que tem temperança, ela vai ver, por exemplo, um banquete, por exemplo, né, um café colonial de Gramado, né? Ela vai ver aquele mundaréu de comida e ela vai querer provar tudo e ela não vai, né, ela vai em consideração que ela pode passar mal e assim por diante, né? Já uma pessoa que tem temperança, ela vai, né, sei lá, focar naquilo que ela gosta mais, num salgado, num doce, assim por diante. Então, isso aí que é interessante, né, que a posse ou a ausência dessa virtude, ela faz com que a nossa percepção do mundo seja diferente. Então, por exemplo, a pessoa que tem temperança, ela vai perceber de uma maneira diferente do modo como a pessoa que não tem temperança.
E isso se encaixa justamente, como tu falou, né, nessa questão de perceber, por exemplo, né, nessa passagem que tu mencionou, né, de perceber, por exemplo, um homem enquanto é este homem. Isso aqui é um exemplo, né, não é somente isso que a quantitativa faz, né, ela faz várias outras coisas. Entre essas outras coisas é perceber coisas que são relevantes para a atuação das nossas virtudes, né? Por exemplo, eu dei o exemplo da temperança, mas também, por exemplo, pode ser o caso, né, da coragem, a virtude da coragem, né? Eu preciso saber, eu preciso, né, ter capacidade de perceber situações em que a minha coragem pode exercer. Ou seja, então, isso aqui eu tenho que aprender a situação, né? Deixa eu voltar aqui. Ele tem que aprender, digamos que essa situação, este homem fosse a situação do homem corajoso, né? Então, ele tem que aprender esse homem enquanto, né, uma intenção corajosa, né? Então, ele tem que aprender aquela situação de uma certa maneira, né? Esse enquanto a gente pode considerar como se fosse não sei se vocês já aprenderam em lógica, né? Mas é a intencionalidade com S, né? Que é o modo como a gente aprende. Geralmente também, vocês mencionaram, né, em fenomenologia, também é utilizado em fenomenologia, que é o modo como a gente aprende, né? Geralmente é utilizado aquele exemplo clássico, né, do Édipo, né? O Édipo rei, ele vê Xantipa, se não me engano é Xantipa, né, o nome da mãe dele, ele vê Xantipa e ele quer, né, se casar com Xantipa. Só que né, o modo como ele apreende essa mulher é como uma bela mulher, né, enquanto uma bela mulher. Mas ele não apreende essa mulher enquanto sua mãe, né? Ou seja, ele deseja, né, ele quer se casar com ela enquanto uma bela mulher, mas ele não quer se casar com ela enquanto sua mãe, né? Porque são duas maneiras de aprender a mesma coisa, né? É a mesma mulher, a mesma pessoa, não mudou, mas elas são aprendidas de uma maneira diferente, né? Uma enquanto uma bela mulher e o outro é enquanto a mãe do cara, né? Então, eu acho que talvez seja útil, não sei se fica claro, né? Mas eu acho que esse é o caminho, tu tava toda a razão. Não, com certeza, esse conceito de enquanto aqui, Uhum. foi legal também, realmente Sim. bem interessante, isso aí a gente chegou a aprender a questão do S, em lógica e tal, mas vendo no De Anima aqui fica interessante, eu realmente não me lembro muito de De Anima, né, a gente chegou a ver e tal, mas eu acabei não me aprofundando, mas é bem interessante isso aqui que tu passou. Tá bom, obrigado então, acho que era mais ou menos o que eu queria te questionar. Obrigado, eu que agradeço, muito boa pergunta, Ana. Tá. Tudo bem, Felipe? Me diz Tudo uma coisa, bem? eu não pude assistir o comecinho, tá? Desculpa, eu tinha saído. Uhum. Essa aula mesmo, eu vou ver o comecinho de noite, tá? Pode ser. Tranquilo? E outra coisa, a outra aula tá no Google, Eu a aula coloquei, sincrônica. eu coloquei no YouTube, não sei se o senhor tem acesso, eu tinha mandado naquele e-mail o link, Ah, tá. tá, tá junto lá. Mas se quiser eu posso mandar aqui no Não, tá aqui, tá chat. aqui. www, YouTube, Channel, tá, tem aqui, sim. Isso, tá tudo lá. E que nem essa gravação também vai estar disponível lá também, daí pode olhar Tá, quando ok. for. Só me diz uma coisa, tu chegou a enviar alguma coisa para nós, um e-mail, coisa? Pois é, eu ia comentar agora, eu mandei, eu fiz uma pasta no Dropbox, daí eu fiz uma espécie de convite, não sei se o senhor recebeu, não sei se os outros colegas também receberam. Eu recebi e cheguei até a baixar lá, tem acho que uns 30 livros mais ou menos, né, entre Isso, artigos e livros e tal, tem bastante coisa. eu fiz dessa maneira, né, porque eu acho que daí fica mais intuitivo, daí o senhor talvez caiu no spam, alguma coisa assim, porque geralmente Ah, tá. Então tá. Tá, deixa eu dar uma, uma olhadinha. Uma maneira de procurar é só digitar, né, no buscador, não sei se é o Gmail, por exemplo, só digita lá Dropbox e talvez vai estar nas primeiras mensagens que vai aparecer, talvez. Dobrou, Acho que, box. acho que vocês... Dropbox, É isso. Dropbox. Eu te mando o link, Emanuel, não te preocupa.
Da meu não apareceu nada aqui, tá? Para variar. Não, Tem textos, enfim, né? Como a gente está no final do trimestre, né? Do semestre, né? Então eu não queria sobrecarregar, né? Vocês podem ler conforme for indo, né? Mas tem textos que são bem interessantes lá, que nem tem texto de um professor do Rio de Janeiro, né? Que escreve em português, são um dos poucos textos que tem em português, então é bem útil também. Eu mandei também na última aula alguns links na descrição do vídeo do YouTube, alguns links de duas palestras, né, desse professor, inclusive, do Rio de Janeiro, também uma aula de um outro professor, que também se alguém quiser, por exemplo, se aprofundar nesse tema, é bem, bem, bem interessante. Bom, então tá, Felipe, a nossa próxima aula, segunda, não, onde é que é? A próxima aula seria na quarta-feira, né? Inclusive quarta. Até queria comentar isso, né? Porque semana que vem a gente tem a nossa semana acadêmica, não sei se vocês já estão sabendo, e vai ser a semana acadêmica, ela é toda semana, né? Eu acho que vai até quinta, se eu não me engano, e é praticamente o dia todo, assim, começa de manhã e vai até de noite. Então, não sei se vocês queriam participar ou não. Participar, tu diz do que? Das apresentações da semana acadêmica? Isso, a gente tem... Eu acho que ainda nem saiu a programação, se vocês quiserem eu mando o link para vocês aqui. Manda sim, porque a gente... eu particularmente sei de alguma coisa de semana acadêmica porque a minha filha, que faz engenharia de alimentos, me fala. Mas na filosofia a gente não vê nada, assim. Eu não recebi nada. Não, o pessoal não manda nada. Eu mandei o link para vocês. Se vocês clicarem, vocês vão encontrar. E não saiu a programação ainda. Eu acho que esse ano... vocês conseguiram acessar? Para mim aqui o link não está funcionando. Abri aqui. Sim. 22 a 29 de novembro. Isso. Aí tem resumos aprovados de graduação. Isso. Tem, não sei se vocês já participaram, é um evento muito interessante, né? Enfim, tem todas as áreas, né? Geralmente quando a gente tá, sei lá, tu quer conhecer um pouco mais de alguma coisa que tu nunca estudou, geralmente é interessante. Enfim, o problema é que não divulgaram ainda a programação, né? Então a gente não consegue se organizar, mas fica a dica, né? Legal. Aqui tem até formulário de inscrição, mais aqui embaixo, né? E o nome, no caso, resumos aprovados para graduação. Bastante coisa mesmo. Sim, eu estava até comentando com uma amiga, se comparado, ano passado, por exemplo, eu consegui participar, né? Eu me inscrevi e participei. Esse ano eu me inscrevi e não fui selecionado. Eu estava comentando que é justamente porque eu acho que esse ano teve muita inscrição, né? Ano passado eu acho que não teve nem a metade disso. Tem muita coisa mesmo, assim. Acho que vai ser praticamente, sei lá, começar às 7 da manhã e vai até às 7 da noite, assim, só com a apresentação. Realmente tem bastante coisa. Tem uns colegas nossos aqui. Identificaram, né? Tem o Alexandre, tem o Thiago Al, que foi nosso monitor de lógica. Legal, cara. Legal mesmo. Eles têm um canal no YouTube, né? Então dá para acompanhar também. Sim. E também aqueles eventos assim que vão, sei lá, pro currículo, né? Tu faz presença lá, daí tu tem o certificado, né? Aquele tipo de coisa. Sim, assim. Semana que vem eu tenho outras 2 apresentações. É impressionante, né? Eles deixam tudo pro final do ano, assim, semana que vem tem umas 4, acho, semana acadêmica. Eu tenho 2 apresentações e tudo uma em cima da outra, assim, então fica muito cansativo, não tem como acompanhar tudo, né? Muita coisa.
Pô, valeu pela dica aqui, realmente, esse negócio da semana acadêmica aqui, o pessoal devia divulgar um pouquinho mais. Eu acho que esse ano, talvez a organização, eu acho que eles foram pegam no laço, assim, porque eles já prorrogaram o tempo, né? Era para ser mês passado. Sim, inclusive, acho que tem essa informação ali que foi cancelada. Tinha arriscado ali. Porque eu acho que justamente eles não conseguiram dar em tempo para analisar todos os resumos, né? Porque tu envia um resumo, para te escrever, tu precisa enviar um resumo, né? Então, e tu tem que ler, tem que ter dois pareceres, né, e tal. Então, acho que eles realmente tiveram muito trabalho e eu acho que uma das coisas que a gente consegue perceber é que, né, eles nem divulgaram ainda a programação também, né? Então... Sim. Engraçado para nós, né, que eles podiam mandar, né, que a gente tá... Eu acho que não foi enviado nada. Deixa eu ver uma coisa aqui, se tem algum comunicado. Uma coisa aqui. Eu não tenho nada. Semana acadêmica. Não, na verdade a única coisa que tem sobre semana acadêmica é justamente a tua mensagem falando da semana. Tá. Bom, vamos ficar de olho então. Então tá, valeu então, Felipe. Daí eu não sei, semana que vem, se quiser gravar a aula também, manda uma mensagem para nós, não tem problema. Pois é. A dificuldade é que eu não tenho contato de vocês, né? Mas eu acho que a gente vê como que vai ser, talvez, a programação, por exemplo. Se até sexta tiver a programação, daí eu envio para vocês e a gente tá combinado. Daí. Tá, então tá bom. Tá bom. Tá certo. Perfeito, então. Obrigadão, então. Até mais. Tchau pra você. Até mais, então. Abraço. Tchau. Lembra de me enviar, tá? Não, pode deixar. Mando sim. Até mais, Manuel. Tchau, tchau. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.